dessas leis, vai ficar tranquilo. A gente tem aqui a paciência, quando ela fala da doença, né? Eu até coloquei uma frase que eu achei muito interessante de Emmanuel sobre a doença, mas depois, se eu me lembrar, eu vou falar com vocês. Mas enfim, eu resolvi pegar a lei do progresso. Fui lá, porque eu tenho essas coisas sensíveis, depois eu ficar fifado de como é que eu vou fazer o estudo. Eu peguei a lei do progresso porque eu acho que todas elas são importantes. Inclusive o próprio livro fala, né, que se você ficar de acordo com a lei, que é a 10ª, justiça, amor e caridade, você vai estar cumprindo todas as outras leis. Mas eu achei que era interessante falar do progresso, até porque tem horas que você olha assim no mundo, você pensa assim, nossa, está progredindo, está mesmo progredindo, está mudando alguma coisa, está fazendo uma diferença para a gente. A gente fala tanto do mundo de regeneração, e às vezes eu fico pensando, nossa, para chegar a essa regeneração, já precisa tanta mudança. Quando a gente pega o livro dos Espíritos e começa a ler todas aquelas questões de estudar, olha, mesmo que seja só ler, mas quando a gente começa a estudar, a prestar atenção nas vírgulas, em tudo que está escrito na codificação, a gente, pelo menos eu penso, que a gente precisa começar a dar uma aceleradinha nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes em relação ao outro e em relação a nós mesmos. Aí eu peguei aqui, porque eu estou no processo de esquecimento, se eu não tiver uma cola, eu falo, porque eu às vezes olho para minha mãe, hoje mesmo eu falei assim, mãe, você quer ir comigo? Pergunta boba, né? Porque minha mãe já está num avanço muito grande com o Alzheimer. Mas como é que ela falou, não? Eu falei, poxa mãe, não, você viu? Mas enfim, eu coloquei aqui que é a lei do progresso, que está lá no livro dos Espíritos, né? Na terceira parte da lei moral. E eu separei, assim, porque eu vi que existem subitens dentro da lei do progresso. E tem lá o estado natural, a marcha do progresso, os povos degenerados, a civilização, progresso da legislação humana e a influência do espiritismo sobre o progresso. Isso está tudo lá na partezinha de cima, né, que fala, né? Poxa, isso tudo está dentro da lei do progresso. Então tem estado natural, marcha do progresso, influência do espiritismo, civilizações, povos degenerados, isso tudo está ali dentro da lei do progresso. Eu falei assim, eu vou separar esses itens, eu vou arrumar umas questões dentro desses itens para a gente junto aqui estudar. E eu sei que dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão ficar assim, nossa, a Rosângela falou muito rápido, muito pouco. Aí vocês vão pegar o livro dos Espíritos para estudar. É como se fosse assim um sentido, né? Para dar continuidade. E nada melhor para quem é um estudioso, na hora de divulgar a doutrina, de estar de posse da doutrina. Porque a gente não corre o risco de achar alguma coisa, né? E a gente não vai deixar nada, a gente tem que chegar junto. Aí eu coloquei aqui, antes de falar sobre a lei do progresso, eu peguei duas questões do livro dos Espíritos que eu acho importantes. Uma é que fala sobre a encarnação e a outra sobre a reencarnação. Na questão 132, qual o objetivo da encarnação? A lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. A questão é maior, a resposta é maior para a gente. Então, a gente vem para o corpo físico, né? O estado nominal, para que a gente evolua, para que a gente chegue à perfeição, né? Para que a gente chegue a ser um espírito puro. Ai, gente, isso é tão bom de falar, né? Quando eu fico imaginando na escala espírita, né? Mas enfim, é para isso que a gente tem a encarnação. Aí tudo bem, a gente veio lá bonitinho no começo, e quando eu estava estudando o livro Evolução dos Mundos, tem uma parte lá que eles falam que quando o espírito vem, né, sai do princípio
Por isso que a gente passa por um nominal, os espíritos siderais, eles ajudam na área do sono, levam esses seres, né, ao espaço, para que eles tenham uma ideia de Deus, para que conheçam Deus. Então, quando a gente fala que a gente tem centelha divina, a gente tem sim, porque a gente tem esse conhecimento, essa luz dentro da gente, desde sempre, né? E a gente precisa acreditar nisso. Tem horas que quando a gente passa por problemas ou por coisas assim, que a gente acha que não é de Deus, né? Que não é para ser aquilo, e é. Mas a gente precisa ter essas certezas. E como a gente vem com esse livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é um problema muito sério, porque se a gente soubesse usar, estava de bom tamanho. Mas como a gente, de repente, por conta das escolhas, nós cometemos alguns erros, então vem a reencarnação, que a questão 167, não, é 167. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, muita justiça. Então eu gostei disso aqui. Melhoramento progressivo. Então, deve ter a ver com a lei do progresso, né? Tem a ver com todas as leis, mas eu gostei só por conta de ter progresso. E quando ele coloca expiação, eu fui lá no dicionário, né, para pegar a expiação, ele fala purificação de crimes ou das faltas cometidas, castigos, penas. Então, a gente reencarna para quê? Porque a gente andou fazendo umas coisinhas meio que erradas, né? E vem novamente para quê? Para que a gente ascenda em cima do que a gente já sabe que vai acontecer. Não tem como chegar lá sem passar todos esses caminhos. Então, de repente, erros maiores, erros menores, mas a gente tem essa possibilidade de nos melhorarmos e mudar essa condição. Vai lá. Outra coisa que eu achei interessante é que eu peguei essa vertente aqui, que o progresso é um movimento para frente. Aí a gente fica pensando, né? Para frente, né? Então vamos avançar, vamos alavancar. Mas você já viu quando um incêndio começa também a progredir, a destruir? Olha só, tudo bem que nós vamos ficar em cima só da parte boa do progresso, mas progressivamente a coisa pode descambar para o lado bom ou para o lado ruim, dependendo do que a gente escolha. Mas aqui nós vamos trabalhar apenas o nosso lado bom. Só vamos pensar no que pode ser de positivo, mas sem esquecer que tem esse outro lado. E por que eu estou falando isso? Porque eu espero que dê tempo. Eu trouxe um texto do Emmanuel para que depois que a gente fique mais ou menos alinhados com as questões que a gente vai estudar aqui hoje, se esse texto não tem a ver não só com o que a gente, com as questões dos espíritos, mas principalmente com a nossa maneira de proceder. Porque isso é muito importante. Há uma diferença entre o que a gente fala e o que a gente faz. Eu sempre vou falar isso aqui, que eu ouvi uma fala que foi atribuída a Divaldo, não sei se foi realmente dele, mas que ele fala que a preocupação dele era o abismo que existia entre o que ele falava e o que ele fazia. E se Divaldo, que é uma pessoa tão mais evoluída, pelo menos do que eu tenho certeza, se ele tem esse abismo, imagina o abismo que existe no que eu falo e no que eu faço. Mas é importante que a gente conheça e reconheça que isso existe, mas que também a possibilidade disso mudar é com a gente mesmo. É só saber se comportar dentro do que a lei diz. Eu sei que às vezes é difícil quando a gente está no trânsito e alguém dá uma cortada na gente, ou quando uma pessoa é inconveniente, ou quando a gente é vítima de uma maldade. Mas se a gente pensar na maldade maior que o Cristo sofreu, a gente começa até a achar que não, eu vou tentar entender isso, vou tentar, porque na realidade a gente acaba respondendo pelo que a gente faz, e não pelo que o outro faz. Então, se o outro agir de uma maneira ruim, deixa pra lá. Às vezes eu falo, ontem mesmo eu comentando com essa com meu filho, alguém deu uma fechada na gente, ele tirou carteira, e por causa do meu bracinho que não está levantando ainda, ele está dirigindo, e ele levou uma fechada assim no carro, aí ele ficou meio chateado, e a gente estava ouvindo
músicas, louvores, tocando bomba no carro. Aí ele ficou meio nervoso e falou, mano, você está sintonizado com o que está lá fora ou o que está aqui dentro? A gente está com os vidros fechados, com o ar-condicionado ligado, com o carro automático, que não precisa nem ter tanto trabalho, ouvindo o louvor. Você está preocupado com o caminhão que está fechado? É sério? Vamos sintonizar com o que a gente está vivenciando aqui agora, porque isso aqui está fazendo com que a gente sintonize com coisas melhores. Não vamos deixar que o que está por fora influencie. E é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Ter cuidado com as coisas que vêm de fora para nos influenciar a ponto de fazer com que a gente mude o que a gente não quer mudar. Quantas vezes que a gente fala alguma coisa que não quer falar? Age de uma forma que não quer agir. Por quê? Porque a gente não se policia. Porque a gente não toma cuidado com o que vai falar. Orai e vigiai. Não é vigiar o outro, não. É vigiar a si mesmo. É olhar para si. Vigiar o que você está falando, o que você está pensando, já que somos sintonia, né? Já que atraímos para junto de nós espíritos que equivalem ao nosso pensamento. Então, eu botei esse progresso, né, que ele falou, movimento para frente. E uso o exemplo, o progresso de uma inundação, aumento, modificação para melhor ou para pior. O progresso de um país, de uma região, de um aluno, da humanidade. O progresso, individualmente e depois o progresso coletivo. Né? Porque, gente, isso não é brincadeira. Eu acho que eu vou passar esse ano inteirinho pegando todas as leis morais e ficar estudando essas leis, para que elas possam fazer parte da minha própria vida, para que eu consiga exercitá-la, né? E eu também tirei vocês me desculpem que eu esqueci de ver qual é o nome da revista espírita, mas eu tirei da revista espírita porque Kardec fala que o progresso ele é intelectual e espiritual. Claro, a gente já vai ver aquelas questões de que não anda junto e tudo mais, mas ele fala assim, ó, o progresso espiritual. Pode-se dizer que então que o progresso espiritual seria conhecer a verdade, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Gente, a gente sabe tanta frase que fala, que nos convence de uma realidade que a gente sabe que existe. Então, o progresso espiritual seria conhecer a verdade para viver de acordo com a verdade, não mais circunscrito ao mundo, mas na plenitude com a unidade divina. Então, se nós entendemos que nós precisamos viver juntinho ali, agarradinho nas propostas do Espiritismo, no que tem de mais importante, né? Eu gosto muito, assim, no meio dessas falas, lembrar que a bandeira do Espiritismo, né, fora da caridade, não há salvação. Eu falo até de uma maneira tipo, como se eu estivesse cansada de repetir isso. Mas não é cansada, mas é assim. Porque toda vez que eu falo isso, eu lembro de como Jesus entendia a caridade. Né? Que todo mundo é mensagem de violência, e perdão. A gente já sabe disso. Então, para que a gente aprenda a trabalhar essa caridade em nós, que é a nossa bandeira, né? Nós também temos que entender a indulgência, a benevolência e o perdão das nossas atitudes. No nosso dia a dia, porque inclusive a reencarnação, né, não deixa de ser um perdão divino, para que a gente possa consertar aqueles erros que nós já cometemos na vida pretérita e por ser estamos cometendo agora também. Mas quando a gente já sabe que nós temos a misericórdia divina, né, a gente fica aqui mais, sabe? É que nem aquele filho que sabe que a mãe vai fazer alguma coisa que ele não faz, e é assim que Deus é pra gente. Ele está sempre tomando conta do que a gente esquece de fazer. E por isso a gente fica voltando, indo. E vamos continuar, né? Até chegar um momento que isso não vai ser mais necessário. Então foi isso aqui que eu botei, né? O progresso é uma das leis e a gente vai agora trabalhar justamente em cima desse progresso. Mas eu acho que eu lembrei aqui da frase, ó. Essa frase de Emmanuel está no livro Fonte Viva. É o texto, mas essa frase me deu assim uma vontade de trazê-la para o meu dia a dia. Há épocas
em que as feridas do corpo são chamadas para curar a chaga da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Estamos aqui com Fonte Viva, na página 207. Eu não coloquei o título, né? Mas eu fiquei imaginando que essas coisas que vão nos acontecendo, né, são coisas que acontecem para que a gente se toque do que nós estamos fazendo com a nossa própria vida e o que a nossa atitude está interferindo no outro. Porque a gente tem que lembrar que o outro faz parte da nossa dinâmica de vida. Para isso que a gente tem um lar onde a gente fica ali com aquelas pessoas vivendo, né? Ali, na realidade, é até uma célula menorzinha da própria sociedade que você é obrigado a respeitar, se respeitar e respeitar o outro, e todos têm limites, e ali começa o amor, começa o respeito, e aquilo ali se propaga para quando você está dentro de uma sociedade. E quando esse lar, de repente, não tem essa estrutura bacana, por isso que a gente vê, de repente, tanta coisa acontecendo que não é tão bom. Além de lei da sociedade, é uma outra lei também divina, né, para que a gente conviva. Mas aí, vamos lá para nossas questões do Livro dos Espíritos. Olha, nós vamos ficar espertinho nesse progresso. Eu acho até que nós já estamos progredindo só de estarmos sentados aqui e estudando. Bom, eu marquei, mas cadê minha parte? Dentre aqueles itens que eu falei para vocês sobre o estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, eu peguei algumas questões para que a gente consiga caminhar dentro disso, né? E depois todo mundo vai pegar para estudar. Logo de cara, eu peguei a questão 778. O homem pode regredir para o estado natural? Não. O homem deve progredir sempre. E não pode retornar à infância. Se progride é porque Deus assim quer. Pensar que possa regredir a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, a gente conhece, tem aquela palavra que tem hoje, que a gente tropeça, retrograda, né? O homem, a gente não vai nunca andar para trás. A gente pode até estacionar, mas não vamos andar para trás. Então, isso é uma vantagem. Significa que a gente pode ficar descansando. Lembra, Fred, do negócio do patamar? Quando a gente estudava, eu não gostava dessa palavra patamar, né? Quer dizer, porque o patamar, o degrau é assim, né? Mas o patamar é assim. Aí você pode ficar, se for um patamar assim grandão, você fica ali naquele patamar, não quer nem saber, porque se for um degrau tem que subir. Mas no patamar você fica sentadinho, esperando. Aí eu não gostava, né? Eu ficava reclamando dessa palavra o tempo todo. Mas enfim, não vamos ficar parados, vamos continuar. Depois, em relação à marcha do progresso, essa foi a única que eu tirei do estado natural. São 3 questões, deixei só 2 para vocês estudarem. Tá vendo que eu sou boa? Uma vocês já estão sabendo, agora faltam as outras 2. Não é para decorar, é só para sentir e entender. Tem questões do Livro dos Espíritos que eu até sei o número, mas eu sei porque elas ainda me incomodam. Então, enquanto elas me incomodarem, eu vou saber o número delas para voltar lá e consertar. Aí vocês tudo podem procurar um vários, vários. Bom, em relação à marcha do progresso, eu marquei logo de cara a 779. O homem traz em si um impulso de progredir ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? E aí, eu devo fazer uma enquete, né? Sim ou não? Na rádio. Ai, gente, a Rádio Espírita. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Ai, tá vendo como é que eu já estou ficando ruim? Na Rádio Rio de Janeiro, quando o meu rádio pegava, eu ia para o trabalho ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E tinha uma enquete lá de pergunta. E eu ficava danada quando eu chegava no trabalho, porque eu dava a minha resposta de cabeça. E eu chegava no trabalho e eu tinha que desligar o rádio, porque não dava mais tempo de eu ficar dentro do carro. Eu gostava de ver isso. Mas enfim, o homem, ele progride por impulso ou é um ensinamento?
se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e no mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Então, não adianta saber e ficar guardado para si mesmo. Tudo que a gente sabe, a gente divide. Por isso que eu estou aqui dividindo o que eu estou estudando. Porque eu decidi que é isso que eu tenho que fazer, dividir o estudo. E nós todos vamos, no final, sempre dividir alguma coisa com alguém. Porque isso é o progresso. Ninguém está sozinho em lugar nenhum. E nunca esquecer que a nossa mão, as nossas mãos não devem ficar assim, não. Elas devem ficar assim. Essa aqui é para alguém suspender a gente, e essa aqui é para ele suspender alguém. É dessa forma que a gente viaja. Mas enfim, vamos continuar com nossas questões. Nessa parte eu marquei 4, porque eu acho muito importante. O progresso moral acompanha sempre o intelectual? Isso todo mundo já sabe, né? É sua consequência. A gente sempre diz que não, a gente responde que não, porque não acontece. Mas só que a resposta não é dessa forma. Ele fala, é sua consequência. Então deveria ser, mas não é, tá bom? Não é, mas deveria ser. Mas nem sempre o segue imediatamente. Aí ele botou aqui para ver a questão 192, que é a questão 365. Aí eu marquei porque elas são tranquilas. Está aqui, ó. A 192. Pode-se na vida atual, por efeito de uma conduta perfeita, superar todos os degraus e tornar-se um espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Eu queria saber qual é a conduta que a gente vai ter que vai fazer esse tudo, né? No mundo de provas expressas já é difícil, não preciso nem dar resposta, né? É claro que não. Nós vamos passar por todas as etapas. Mas o pior não é que a gente vai passar por todas as etapas só porque tem que passar, não. Aqui nessa questão, está dizendo que tem virtudes que a gente desconhece. Gente, a gente fala de amor, paciência, bondade. Existem virtudes que a gente desconhece. Talvez quando a gente estiver lá no mundo ditoso, no mundo feliz, a gente vai conhecer essas outras virtudes. Então, fiquem calmos. Nós temos neste mundo o tempo para desenvolver as virtudes que a gente já conhece, né? Aí, a outra questão. Porque alguns homens muito inteligentes que evidenciam estar nele encarnados, espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, cheios de vícios. Lembra das afinidades que a gente está falando? A inteligência, né? Às vezes você fica tão inteligente que não fica... Eu ia dizer que fica burro, mas não pode ficar inteligente e burro, mas você pode ficar meio bobo. Então ele fala, é que os espíritos encarnados neles não são puros o suficiente, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda pior. Quer dizer, o fato de a gente estar lá no nosso querido Evadim não quer dizer muita coisa, se nós não escolhemos as companhias corretas para estarem junto de nós. Agora que a gente já passeou lá, nós vamos voltar aqui para a nossa lei do progresso. Olha, se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, pode interromper. Se eu não souber, fazer o quê, né? Mas se eu souber, bom, a questão 780A. O avanço intelectual pode gerar um progresso moral? Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. Eu acho que isso é uma verdade. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mas eu digo estudar e aprender. Porque aí a gente só lê, esquece e não lembra de nada. Eu sempre falo, eu acho que eu estou me tornando até muito repetitivo. Daqui a pouco só precisa gravar um estudo, porque eu sou um cara para ficar tudo muito parecido. Mas também Jesus está falando a mesma coisa, a Mário dos irmãos a gente não ouviu ainda, né? Por que eu não posso repetir também, né? Mas enfim, eu lembro do final do prefácio do Boa Nova, onde Humberto de Campos diz que conheceu dois tipos de espíritos, os evangelizados e os esclarecidos. Não, os esclarecidos e os evangelizados. E que ele espera dar uma sorte de pertencer aos segundos, que seria os evangelizados.
Então, nós temos muito conhecimento? Temos, bastante. Nós temos conhecimento suficiente para modificarmos as nossas atitudes. Mas a gente tem que insistir muito, tem que ficar ali. A questão que eu falo para vocês, que eu já decorei para mim, é a questão 909. É o pouco esforço que vós, no caso que eu faço, ele fez essa questão para mim. Rosângela, você não melhora porque você não se esforça o suficiente. Porque não é nada que você não possa fazer. Porque se isso aqui, se essa codificação foi para a gente, é porque a gente tem condição de entender isso aqui e praticar, né? Então, mais uma questão sobre o progresso. O homem pode deter a marcha do progresso? Às vezes, quando a gente liga a televisão, se você ligar só de manhã, tudo bem, mas aí você liga na hora do almoço e fala a mesma coisa, liga de tarde e fala a mesma coisa, liga à noite e fala a mesma coisa, vai dizer, não, tem uma coisa errada, não está acontecendo. Mas não, olha que legal, a gente pode ficar tranquilo, não quer dizer que a gente pode ficar parado esperando os outros melhorar para que a gente continue o progresso, ele não pode, mas pode impedi-lo algumas vezes. Então, mesmo que a gente vive em sociedade, mas a gente também é um ser individual. Então, cada um de nós tem que fazer alguma coisa. Todas essas coisas ruins que vão acontecendo, se você não pode estar lá presente, faz uma prece, mas uma prece de verdade. Sabe? Eu sei que a gente, quando às vezes vai fazer uma prece como filho, né? É uma coisa assim arrebatadora, né? A gente fica muito ligado, mas será que a gente consegue ter essa mesma atitude como está se referindo a um povo que está numa guerra lá do outro lado do mundo? Sem esquecer que quando Jesus falou para amar os inimigos, que não era ter por eles a mesma afinidade, como você gosta, né? Mas ele fala lá, orar por eles. Está lá escrito orar por eles, eu não estou inventando, está lá, orar por eles. O exercício é quando uma pessoa faz alguma coisa que a gente não gostou. Hoje eu ouvi isso. Aí, eu cheguei a me emocionar. Ai, que nem agora me emocionou. Não teve uma menina que morreu, acho que ontem, esses dias agora, de 12 anos, numa bala perdida. O pai dela falou na televisão que era para abençoar, que a filha dele estava abençoada, mas abençoar também a quem fez aquilo. Ele falou na televisão, você viu? Eu chorei quando eu vi aquilo. Bonito, uma pessoa simples, mora numa comunidade. Abençoa a quem fez isso. Aí eu também me lembrei de Jesus, quando falou para o anjo da caridade, também no livro da Nova, no instante da vida, onde ele fala para o anjo da caridade, para ele ir no ponto de Judas, porque Judas precisava dele. Você está entendendo? Isso são progressos, isso são pessoas que, se não tem uma cultura, uma inteligência desenvolvida de livros, mas tem a cultura do amor. Vamos continuar, ai meu Deus do céu. Então, o homem não pode fazer isso aí, atrapalhar a gente. Tá. Aí eu marquei a questão 785 também. Essa aqui, eu estava estudando na revista espírita na terça-feira com um amigo meu que estuda junto. Eu falei para ele assim, hoje, deixa eu te mostrar uma questão aqui. Eu tenho essas coisas, quando eu sinto um troço, eu quero mostrar para alguém. Olha nessa questão, gente. Qual o maior obstáculo ao progresso? Eu tenho certeza que eu não sei. Ninguém vai falar, né? Aí tá isso aí, vaidade, orgulho e egoísmo. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, todas essas coisas que a gente já veio falando, que o homem vai progredir, que tem a inteligência, que tem a moral, que pode parar, mas não pode deixar de acontecer. Aí está tudo animado e de repente o egoísmo e o orgulho. E a gente lembra que tem uma questão no livro dos Espíritos que diz que o egoísmo é a chaga da humanidade. Mas a lei do progresso existe para
mudar de caminho para frente. Então ele fala, o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre. E parece, aliás, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolvimento da ambição e o amor às riquezas. Eu acho engraçado que isso é verdade, né? Às vezes quando você começa a querer raciocinar muito, você começa a querer ficar muito materialista, muito fora do centrinho, entendeu? Você sai da caixinha e fica fora da caixinha procurando a entrada, só pode ser. E esquece que não é dessa forma que funciona, né? Porque a gente, de repente, quando a gente começa a se achar muito inteligente e duvidando de tudo, eu acho que é como se a gente quisesse duvidar até que Deus existe. Já estou tão inteligente que eu descobri que Deus não existe. Não é? Porque a gente começa a ficar frio. Aí a gente lembra de uma frase que diz no Espiritismo, negócio aí mais ou menos tipo fé raciocinada, né? Pois é, né? Então se a gente raciocina, não há que fazer dessa forma, né? A gente precisa entender mais ou menos conhecer as palavras para poder saber lidar com isso. Então, o homem fica muito espertinho e começa a descambar para esse lado mais do dia a dia, do cotidiano. Não é do cotidiano de dentro, é do cotidiano de fora. Então, deixa eu só voltar porque eu parei no meio de uma frase. Por sua vez, estimula o homem a pesquisas e expressa as coisas. Quer dizer, ao mesmo tempo que pode fazer isso, tem tudo as duas lados, né? Por isso que o nome do meu texto ali é dupla face. Então, tem sempre as duas vertentes. É assim que tudo se relaciona no mundo moral com o mundo físico. E que do próprio mal pode sair o bem. Mas a situação não durará muito tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que além dos prazeres terrestres, há uma felicidade infinita e durável. Olha que legal. Por mais que a gente fique pensando que a coisa vai ficar ruim, não vai. Só que depende de nós. Tem até uma música que fica aí, depende de nós. E vai embora. E que depende de nós mesmos. Ai, gente, aquilo ali é 20 para as... Eu vou ter que pular mais questãozinha. Vou ter que pular. Bom. Assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos, né? Pode, a gente já passou. A gente tem que parar de ficar, sabe, querendo saber o que o outro fez, o que não fez. E se a gente já não passou por aquilo, se a gente está progredindo, pelo amor de Deus, já fizemos coisas. Por isso que não é bom julgar os outros. Né? Porque se de repente alguém está numa situação meio esquisita, mas deixa para lá. Né? Não vamos esquecer da caridade, como entendia Jesus. Olha a indulgência. Né? Às vezes o bichinho está errado. Isso quando não foi gente, né? Porque tudo que a gente fala é o outro que está errado, é o vizinho que não é bom, é o patrão que não é bom, é o irmão que não é bom, é o cunhado. Você é ótima. Então, vamos escolher, né? Vamos tentar ver quem está no meio disso tudo aí. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa nação só? Não, gente, não pode. Porque um lugar tem muito calor, outro lugar tem muito frio. As pessoas são diferentes. E essa diferença, ela pode ser uma diferença que não é uma diferença de bondade ou de maldade, é uma diferença só de circunstâncias. Né? Então ele fala, não, numa única nação. Isso é impossível, uma vez que da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes. E vai fora, porque está cumprido. E isso. Então, mas imagina, todo mundo bonzinho, um mundo diferente. Porque a gente fica imaginando uma colônia, né? Aí a colônia que vai daqui até ali, a colônia daqui até... Mas aí vão pegar o mundo. O mundo vai se transformar numa grande colônia. Agora, me desequilibrei. Uma grande colônia, vamos dizer assim, mas com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, porque isso faz diferença, né? Fica bacana. E ele continua. Ai, meu Deus do céu, ela...
agora é na civilização. Com que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Cara, como é que a gente vai saber se a gente está numa civilização completa? Tem uma questão que eu já... Essa eu realmente não sei qual é o número, mas ela fala que numa civilização guiada e direcionada por Jesus, ninguém morre de fome. Isso está no Livro dos Espíritos. Eu acho que até não tem algum lugar, mas está aqui. Não é essa a questão que eu estou falando agora. Então, a fome já é uma coisa que bota a gente para raciocinar. Então, vamos lá. Com que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Ah, foi essa aqui que eu falei com o Gaúcho. Botei até uma estrelinha, que eu gostei dessa aqui. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, mas pelas grandes descobertas e invenções maravilhosas. E estáis melhor alojados e vestidos do que os selvagens, mas apenas tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando tiverdes banido da sociedade os vícios que a desonram e viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sois somente povos esclarecidos, que percorreram apenas a primeira fase da civilização. Dizendo quando eu disse aqui. Mas olha só, gente, aqui, no nosso livrinho dos Espíritos, que eu tenho certeza que vocês vão ter para estudar. Por isso que eu li, entendeu? Que vocês podem dizer assim, Rosângela está inventando aquelas palavras. Ela está tirando a cabeça dela, tá? Não tirei nada da minha cabeça. Está tudo aqui. Não foi nem eu que escrevi esse livro. E tem outras questões também. Mas a gente sabe que o progresso vai ocorrer. Porque o fato até de a gente já estar aqui, ou aqui numa casa espírita, ou numa igreja, ou num centro evangélico, num espaço budista, sei lá onde a gente pode estar, desde que a gente esteja com pensamentos bons e que a gente esteja procurando a nossa melhora, para que a nossa melhora chegue no outro. Não é vir aqui só, eu quero ficar bom, eu quero melhorar no meu braço, eu quero melhorar não sei do que, não. Eu quero melhorar para eu ser uma mãe melhor. Eu quero melhorar para eu ser uma amiga melhor. Eu quero melhorar para eu ser uma profissional melhor. É por isso. E eu quero melhorar porque eu quero entender aquela bem-aventurança que diz que os mansos herdarão a terra. Então, eu preciso ter isso tudo em mim para que eu faça parte disso. Aí, eu já vou pular tudo que eu ia falar mais, eu vou para o texto. Eu deixei até uma cópia do texto, se você quiser, depois das pessoas. Eu achei esse texto muito interessante, porque o título dele é Progresso Dupla Face. É um texto de Emmanuel. E o interessante é que quem sabe que dupla face é pelo menos o casaco, né? Que você usa os dois lados, né? Você pode usar os dois lados. Mas aqui eu entendi que você não vai usar os dois lados. Eu acho melhor você escolher o lado, para você poder ficar vestidinho na moda, de acordo com as regras de etiquetas do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Progresso dupla face. É face dupla, tá, gente? É porque eu lembro de double face, aí eu fico falando da maneira... vamos lá. Inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora, investido no espaço exterior. No entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. O homem vai lá na lua, mas não consegue bater na porta do vizinho e falar um bom dia. Reconhece os imperativos da paz e consagra em preciosos monumentos, mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Essa guerra aqui não precisa ser uma guerra como está acontecendo em alguns países, mas até essa guerra que a gente cria
estão mais próximos da gente, né? Essa polarização, essa divisão, essa falta de compreensão que a gente está tendo uns com os outros. Inventou vários processos de ilustrar a inteligência. Contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar a elevação nas áreas do sentimento. Aí a gente pega, aí vocês vão ter que pegar no livro dos Espíritos, o que Kardec fala sobre a educação, o que é a verdadeira educação. Né? A educação só de ir para a escola, a educação que envolve respeito uns dos outros, entre todas as outras coisas. Ergue arranha-céus e habitações coletivas, todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raças e credos. Aí vem todo aquele preconceito, né? Porque você não aceita a religião do outro, você não aceita a cor do outro, você não aceita a opção sexual do outro, você não aceita o partido do outro. E com isso a gente vai criando vários muros. Quer dizer, não é vários muros, não. A gente vai botando os tijolos. Quando você está isolado. E o homem não foi feito para ser sozinho. Vamos lá. Criou o aço que garante a eficiência das construções. Entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Quer dizer, como é que a gente trabalha, né, nessa nossa segurança íntima? A gente faz tanta coisa. Qual será esse aço que a gente vai trazer para a nossa intimidade? Né? Como é que a gente pode tentar fazer uma reforma de nós mesmos sem ter muito esforço, muita perseverança, muita insistência? Por quê? Porque às vezes a gente se acomoda em ser como a gente é. Eu vou usar um exemplo bobo, mas que a gente pode passar para tudo. Eu adoro beber Coca-Cola. Eu vou ficar agarrado no caminhão da Coca-Cola. Mas enfim, para mim, deixar de beber a Coca-Cola é meio complicado. Mas o que eu faço? Eu começo a arrumar desculpa. É porque eu gosto. Porque não tem nada igual. E a gente faz isso com os nossos erros, nossos errinhos. Mas eu sou assim porque ela me perturba demais. Eu falo logo com meu filho porque meu filho me irrita. E a gente vai assim, explicando, né, as coisas que a gente faz. Então a gente precisa criar, né, essa segurança íntima, acreditar que a gente tem essa capacidade de modificar. Organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na terra é um flagelo crescente. Gente, achei isso aqui, a solidão na terra é um flagelo crescente. Quantas vezes a gente está andando no meio de tanta gente que se sente tão sozinho? Quantas vezes que a gente está ouvindo aqueles burburinhos à nossa volta e parece que você não tem aonde encostar sua cabeça. Às vezes você estende a mão e ninguém pega. Sem contar que alguém pode estar estendendo para você pegar e você também não pega, porque nós estamos andando assim, voltados para a gente, sabe, sem querer olhar o outro, sem perceber a importância que a gente tem. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa tentar. Eu quero tentar, né? Destaca a importância da fraternidade, enfatiza a solidariedade. A gente ouve muito falar nisso, né? Inclusive no final do ano a gente fala tanto disso, tanto de fraternidade, tanto de bondade. A gente vai ter aquelas coisinhas para uma porção de gente, todo mundo dá comida, não sei o quê. Porque só naquela época, gente, se as nossas necessidades são contínuas, por que a outra só naquele período? Por que a gente não pode entender que aquela boa ação que a gente comete naquele momento, porque Jesus está mais próximo, não pode ser sempre? Também está lá no Evangelho, agora no Evangelho, que às vezes acontecem esses flagelos, essas coisas todas, Jesus permite que isso aconteça, Deus permite, para que a gente se solidarize, mas que saia da flor da pele, porque quando acontece uma catástrofe, todo mundo que vai lá dá 500 de água e dá não sei o que, dá não sei o que. Passou uma semana e ninguém dá mais nada, ninguém quer saber como é que o outro está. E a vida continua. Mas a
gente já fez a nossa parte. Qual é a nossa parte? É nos sensibilizarmos o tempo todo. Não é ficar procurando o que fazer, não. Porque quando a gente tiver essa sensibilidade real, as oportunidades vão chegar a gente, porque os espíritos de luz vão falar assim: a Jo está mesmo com boa intenção, vamos deixar alguma coisa mais na mão dela porque ela vai ajudar, porque o Fred, porque a Diva, oi? Minha amiguinha, porque está todo mundo no contexto, está todo mundo querendo se doar realmente, fazer alguma coisa pelo outro. Isso é importante, sabe? Então, daqui a pouco não precisa acontecer mais nada de ruim, porque não vai ter coisa ruim acontecendo tanto assim, porque a gente vai estar tomando conta. Então, vamos lá, deixa eu ver isso aqui. Destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. A gente lembra da violência das balas perdidas, a violência doméstica, né? A violência com os povos mais diferentes da gente, nas pessoas menos favorecidas, né? Às vezes você vai dar uma coisa para uma pessoa que, como morador de rua, eu sempre uso esses exemplos porque eu faço um trabalho com isso, né? Mas às vezes a gente recebe umas coisinhas que eu tenho vontade de perguntar assim: você usa ainda isso aqui? Mas ele já é tão miserável que eu vou ajudar a caracterizar a miserabilidade que ele vive. Não dá uma coisa melhor para que aquela dignidade se floresça naquele mundo, né? A gente faz isso. Eis a dupla face do progresso. Por isso que eu falei que a gente é experimentado. Entre os homens. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígio de raciocínios e eminência de cultura intelectual. Entretanto, por dentro, mostra a chama do ódio, do egoísmo, que só vivesse com os ensinamentos do Cristo conseguirá curar. Aí, eu me lembrei da frase do João. Está no capítulo 13, versículo 35. E Jesus disse: nisso todos reconhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu acho que é mais ou menos isso, meus queridos. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Eu espero que o estudo tenha sido bacana, que vocês consigam despertar o interesse de buscar os livros da codificação para estudar e que a gente aprenda o que Jesus, há mais de 2000 anos, já vem nos falando. Que nos amemos uns aos outros como Ele ainda nos ama. É isso. Obrigada, sim, meus queridos. Obrigada, Rosana, pela palestra, muito produtiva. Vamos passar agora para a segunda parte do nosso estudo, né? E eu convido os palestrantes, os tarefeiros da casa, para que a sala de passe, por favor. E lembrando que o passe não é obrigatório, tá? Pode parecer